Então vamos lá, conjuntos. Segunda e última aula, para a gente então terminar o que a gente falou. E daí a gente vai ver o tipo de exercício que costuma cair quando cobram essa matéria, certo? Então vamos lá, como vocês já sabem, me interrompam com um áudio se precisar, porque eu escrevo as coisas com a tela cheia e eu não vejo o chat, certo? Então vamos lá. Na aula passada, então, a gente viu que conjuntos são, digamos, uma maneira da gente representar coleções de objetos em matemática, certo? Esses objetos podem ser qualquer coisa, certo? Muitas vezes a gente vai estar falando de números, mas muitas vezes a gente vai estar falando de objetos no qual a gente tem algum interesse de resolver um problema. E é uma linguagem que nos permite organizar bastante o pensamento e aparece em todas as áreas da matemática, certo? Então, na última aula, a gente basicamente viu o que são conjuntos e todas as várias notações que aparecem quando a gente fala desse assunto. Então, para a gente lembrar um pouquinho, eu botei aqui, então, alguns exercícios que estão na lista para a gente resolver um pouquinho juntos e lembrando, então, qual era o assunto. Então, vamos lá. Digamos, eu tenho esse conjunto aqui. Então, lembra, a gente escreve conjunto sempre entre chaves, certo? Chaves costuma ser o símbolo que representa conjuntos. E daqui a gente tem escrito. Então, esse aqui é o conjunto de todos os y pertence aos naturais. Então, lembra, quem são os números naturais? Esses caras aqui são os números naturais, certo? O n bonitinho aqui. Os números naturais são simplesmente os números que a gente usa para contar, certo? Então, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, certo? Todos os números que a gente usa para contar do 0 em diante. E eu estou dizendo aqui que isso aqui não é apenas o conjunto dos números naturais. Eu estou dando, digamos, uma regra para selecionar só aqueles dos números naturais que me interessam. Então, a gente lê essa frase matemática aqui como sendo: esse é o conjunto de todos os y como sendo o nome genérico de algum elemento desse conjunto. De todos os y que pertencem a naturais, ou seja, o conjunto de todos os números naturais, tais que, esses dois pontos ou uma barra vertical indicam tal que, a gente está dando uma explicação em seguida, tal que y é primo e menor do que 15. Então, se eu pego e listo todos os meus números naturais aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em diante, para cada um deles, eu quero testar se eles satisfazem essa condição que eu estou colocando aqui. Então, para cada um deles, eu me pergunto, ele é primo? Ele é menor que 15? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, eu estou dizendo, então, que esse número passou no teste e, portanto, ele pertence a esse conjunto aqui, certo? Então, quando eu escrevo isso assim, eu estou dizendo, esse é o meu conjunto dos números naturais que são primos e menores do que 15. Então, vamos lembrar primeiro o que significa um número primo. O número primo é aquele que não tem divisores diferentes de 1 e dele mesmo, certo? Ele tem exatamente dois divisores. Por exemplo, o 2 só é divisível por 1 e por 2, então ele é um número primo. O 3 só é divisível por 1 e por 3, então ele é um número primo. Mas o 4, além de ser divisível por 1 e por 4, ele também é divisível por 2. Então, como ele tem um divisor diferente do 1 e dele mesmo, ele não é um número primo, certo? A gente falou bastante de números primos quando a gente falou de NMC e MDC, vocês devem lembrar. Então, vamos lá, vamos pensando quem são os números primos. Opa, não é isso que eu quero. Assim. Quem seriam todos os números primos? Então, o 1 não é porque o 1 só é divisível por 1, né? Lembra, o número primo tem que ter dois divisores. Então, o 2 é primo, o 3 é primo, o 4 a gente acabou de falar que não é, certo? O 4 é divisível por 2. Então, o 5 é primo. O 6 não é porque ele é divisível por 2 e por 3 também. Então, o 7 é primo. Todos os outros números pares maiores do que 2, né? O 4, 6, o 8, o 10, como todos eles são divisíveis por 2, isso é o que significa eles serem números pares, eles não são números primos. Então, a gente só precisa se preocupar com os ímpares aqui, certo? 2, 3, 5, 7. 9. 9 não é primo porque é divisível por 3. Então, 11. Depois, 13. E daí acabou os números menores do que 15, certo? O 14 é par, a gente não coloca. Então, o conjunto de todos os números naturais que são primos e menores do que 15 é esse conjunto aqui. Ele tem como elementos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Todos os números
naturais primos menores do que 15 estão aqui, certo? Então, essa é a maneira da gente listar, digamos, explicitamente quem são os elementos do conjunto. O que a gente pode fazer quando tem um número finito, sim, pequeno, que a gente consiga escrever todos, certo? Mas, às vezes, por exemplo, números naturais, a gente não consegue listar todos eles porque tem muitos elementos, ou tem infinitos elementos. Então, a gente vai ter maneiras de escrever precisamente quem é o conjunto do qual a gente se refere, sem ter que listar eles um por um. E é isso que a gente fez aqui, certo? Então, uma maneira, digamos, implícita de dizer quem é o conjunto, a gente dá uma regra que nos permite testar elemento por elemento se ele pertence ao conjunto ou não. E para a gente visualizar realmente quem é esse conjunto, a gente pode listar eles. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente consegue listar quem são, certo? Vamos ver mais um exemplo, então, de como a gente escreve quem é um conjunto. Esse aqui é o conjunto de todos os x pertence a Q. Então, lembra, Q é o conjunto dos números racionais, certo? São todos números que podem ser escritos como uma fração de dois números inteiros. Todos os números inteiros são números racionais. E todos os números, então, que a gente consegue escrever como uma fração. 1/2, 3/5, 7 sobre 2 milhões, não importa. Tudo que a gente consegue escrever como uma fração, certo? Nem todos os números que a gente escreve com números depois da vírgula podem ser escritos como fração. Se quando a gente escreve eles como número com vírgula, né? Os números depois da vírgula não acabam nunca e não tem um padrão que se repete, esse número não pode ser escrito como uma fração. Números que são, então, irracionais, a gente discutiu na aula passada, são números, por exemplo, como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim por diante. São números como π, são os exemplos mais importantes. Quando a gente falar de logaritmo no futuro, a gente vai lembrar que vários logaritmos também não são números racionais, mas não importa. Tem muitos números que, embora a gente possa escrever, por exemplo, π 3,141592, etc., a gente pode escrever eles como números decimais, né? Números com vírgula, a gente não pode escrever eles como uma fração. Então, esses números não pertencem aos racionais, esse Q aqui são só os números que podem ser escritos como fração. E esse conjunto aqui me fala, então, eu estou interessado no conjunto de todos os números que podem ser escritos como uma fração, cujo quadrado é igual a 2. Então, se eu digo para vocês, pensem em números quaisquer. Quais são os números que elevado ao quadrado me dão 2? Isso aqui, digamos, é uma equação de segundo grau, certo? A gente sabe que tem duas soluções, que é o número raiz de 2 e o número menos raiz de 2, certo? Então, eu posso escrever aqui. Os números cujo quadrado é igual a 2 são mais ou menos raiz de 2, certo? Existem só dois números reais, que é o nome que a gente dá, digamos, todos os números reais. Só existem dois deles cujo quadrado é 2, que é mais ou menos raiz de 2. E nenhum deles é um número racional. Lembra que a gente disse raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5? Todas essas raízes que não são exatas, que não nos dão um número inteiro, elas não dão números racionais também. Então, o conjunto de todos os números racionais cujo quadrado é 2 não possui nenhum elemento. Não existe nenhum número racional cujo quadrado é 2. Então, esse conjunto aqui é um conjunto que não tem nenhum elemento. E a gente tem um símbolo especial para o conjunto que não tem nenhum elemento, que é o conjunto vazio, que a gente escreve assim, essa bolinha com esse risco na diagonal. Ou, outra maneira alternativa, a gente bota chaves com nada dentro, certo? Então, isso é a mesma coisa. Esses dois símbolos aqui representam o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem nenhum elemento, e esse conjunto aqui, então, como não existe nenhum número racional cujo quadrado é 2, ele não possui nenhum elemento e, portanto, é o conjunto vazio. Até aí tudo bem? Foi muito rápido? Ou deu para entender, então, deu para relembrar um pouquinho o que a gente tinha visto na última aula? Tudo certo. Muito bom. Então, vamos lá. Não esqueçam de me interromper se ficar alguma dúvida. Vendo aqui. Dificuldade em fazer a F e a G. Depois eu dou uma olhadinha nelas, agora eu não estou com a lista, mas eu converso contigo e a gente tira essas dúvidas, beleza?
Só seguir a aula que hoje é importante a gente terminar esse assunto. E eu não sei se o F e o G são alguns dos que eu selecionei ou não. Mas não esquece disso, me cobra depois, a gente resolve eles. Vamos lá, então. Mais 2 últimos para a gente relembrar a aula passada e daí seguir em frente com a matéria de hoje. Esse conjunto aqui é o conjunto de todos os A ao quadrado, tal que esse A é um elemento, esse A pertence a esse conjunto aqui. Então, eu tenho um conjunto dentro de um conjunto. E esse conjunto mais interno aqui é o conjunto dos números inteiros que estão entre menos π e π. Então, vamos lembrar que π é 3,141592, um monte de coisa, certo? Então, primeiro vamos olhar só para esse cara aqui que faz parte do nosso problema. Só para esse conjunto aqui. É o conjunto de todos os inteiros. Então, lembra, inteiros são aqueles que não tem nenhuma... Bom, são os que são inteiros, certo? Não tem nada depois da vírgula. Positivos ou negativos. Então, menos 1, menos 3, 2, 1 milhão, todos os números inteiros positivos e negativos, certo? Que estão entre menos 3,14 e 3,14 positivo, certo? Então, esse conjunto aqui de dentro é composto pelos elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? O conjunto esse aqui de dentro, B pertence a Z, tal que B está entre menos π e π, tem exatamente esses elementos, entre o menos 3 e o 3, todos os inteiros. Vamos olhar agora, então, para o nosso conjunto grande, que é o que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir o conjunto de todos os A ao quadrado, tal que A é um elemento desse cara aqui. Então, para cada um desses elementos aqui, a gente vai calcular o quadrado. Certo? Então, vamos fazer uma coisa. A gente quer o conjunto do quadrado de todos os elementos desse conjunto aqui. Então, vamos tirar aqui o quadrado. Como que vai ficar? Menos 3 ao quadrado é 9, certo? Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, esses são todos os elementos do conjunto, certo? Mas lembra que a gente falou na última aula também que o que define um conjunto não é a ordem que tu escreve os elementos ou quantas vezes tu escreve os elementos, é simplesmente quais elementos pertencem ao conjunto ou não pertencem, certo? Então, esse conjunto aqui tem como elementos 0, 1, 4 e 9. Não importa se eu escrevi eles mais de uma vez, não importa a ordem que eu escrevi, certo? Então, a gente nunca vai escrever na prática o mesmo elemento na lista do conjunto mais de uma vez, porque não faz sentido essa repetição, certo? Ela é, digamos, desnecessária e deselegante, entre aspas. Ela não tem motivo para existir. Então, quando a gente escreve esse conjunto, uma coisa normal é a gente escrever assim. É o conjunto que tem como elementos 0, 1, 4 e 9. Mas tu pode escrever esses elementos na ordem que tu quiser, porque não muda o fato de que ainda é o mesmo conjunto. Certo? E, finalmente, esse quarto exercício aqui, na verdade, era do exercício 2, que perguntava quais as afirmações eram verdade. Então, a pergunta é, será que é verdade isso que está escrito aqui? Vamos primeiro entender o que está escrito aqui. A gente tem um conjunto, e esse símbolo aqui que significa está incluso em. Então, a gente tem dois símbolos importantes quando a gente fala de conjuntos. Esse ezinho aqui, que eu imagino que vocês estão me vendo circular com o mouse, que significa pertence. Então, ele me disse que um elemento pertence ao conjunto. Por exemplo, o elemento 1 pertence a esse conjunto que eu escrevi em laranja. Agora, esse aqui está me dizendo que está contido. Está me dizendo que é um subconjunto dele. Então, a gente está dizendo que esse conjunto está contido nesse outro conjunto aqui. Ou seja, todos os elementos desse meu conjunto da esquerda pertencem ao conjunto da direita. Certo? Então, minha pergunta é, será que isso é verdade? Para descobrir, vamos entender quem são os elementos desse conjunto da esquerda e quem são os elementos desse conjunto da direita. Então, vamos lá. Esse aqui é o conjunto de todos os números inteiros que estão entre menos 0,5 e raiz de 2. Ora, raiz de 2 é tipo 1,41 um monte de coisa. 1,4142, sei lá o que. Certo? Então, os números inteiros que estão entre menos 0,5 e 1,41
são só dois, é o 0 e o 1, certo? Então esse cara aqui é um conjuntinho muito simples, que tem só dois elementos, 0 e 1. E esse cara da direita aqui? Esse cara da direita é um intervalo. Lembra? Um intervalo representa um pedaço da nossa reta dos números reais. E a gente demarca esse pedaço pelos seus dois extremos. Então, esse aqui é o conjunto de todos os números reais que estão entre o menos 2/3 e o 1. E daí a gente indica se a gente está incluindo esses extremos ou não, ou seja, se a gente está dizendo que o menos 2/3 e o 1 pertencem ou não ao conjunto, colocando um parênteses ou um colchete. O parênteses indica que esse lado do conjunto é aberto, ou seja, o parênteses aqui diz que o menos 2/3 não pertence ao conjunto, e o colchete aqui nos diz que é fechado, então que o 1 pertence ao conjunto, certo? Então, se a gente desenhar aqui a nossa reta real... Opa, ficou feio isso. Deixa eu pegar uma linha reta de verdade. Se a gente desenhar aqui a nossa reta real, digamos, a reta onde a gente imagina que estão marcados todos os números, a gente pode marcar o menos 2/3. Vamos dizer que esse cara aqui é o menos 2/3. E a gente pode marcar o 1, certo? Nós estamos interessados, então, em todos os números que estão entre o menos 2/3 e o 1, incluindo, vou mudar de cor aqui, incluindo o 1, então eu vou pintar o 1 aqui, uma bolinha pintada, mas não incluindo o menos 2/3. Vou deixar uma bolinha aberta. Então, esse meu intervalo é o conjunto de todos esses números reais entre o menos 2/3 sem incluir ele e o 1 incluindo ele. Ora, eu quero saber então se esse meu conjunto, que tem como elementos só o 0 e o 1, está contido nesse intervalo. Bom, o 1 pertence, certo? A gente acabou de ver que o 1 pertence, e o 0 está aqui no meio, sei lá, o 0 está aqui. Então, de fato, todos os elementos desse meu conjunto da esquerda pertencem ao meu conjunto da direita. E, portanto, isso aqui é verdade. Certo? Então, isso aí foi uma rápida revisão da nossa última aula. E agora eu quero ver se vocês têm, então, alguma dúvida. Estou vendo agora que tem uma pergunta aqui. Então, o A não tem um valor exato? Não. Nesse caso aqui, tanto o A quanto o B, eles estão lá como simplesmente um nome arbitrário para um elemento do conjunto. Então, digamos, se a gente olha para esse conjunto aqui do andar de cima, aqui, desse primeiro, que está marcado em azul, certo? O conjunto de todos os B pertencem a Z, tal que o B está entre menos π e π. O B, ele é simplesmente ele está guardando o lugar de alguma coisa, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu estou interessado no conjunto de todos os números inteiros, então esse B está me dizendo, imagina que o B é um número inteiro qualquer, certo? Eu não sei qual é o valor dele. O B representa um número inteiro qualquer. Se esse B, seja quem ele for, tiver entre o menos π e o π, então ele pertence ao meu conjunto. Então me diz um número inteiro qualquer, por exemplo, 1. Ora, então vamos imaginar que o meu B vale 1. 1 está entre menos π e π? Sim. Então esse meu B aqui, esse 1, pertence ao conjunto. Diz outro número inteiro, 3. 3 está entre menos π e π, então ele pertence ao conjunto também. Agora, se tu me disser um número inteiro, menos 10, bom, menos 10 não pertence, não está entre menos π e π, então ele não pertence ao conjunto, certo? Então esse B aqui está simplesmente guardando o lugar de um número inteiro qualquer. Para cada valor de número inteiro que tu colocar no lugar do B, tal que isso aqui for verdade, significa que esse número inteiro que tu colocou no lugar do B pertence ao conjunto. E para o A, a lógica é um pouquinho ao contrário, um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Eu estou dizendo, é o conjunto de todos os meus A ao quadrado, tal que A pertence a esse conjunto marcado em azul. Então, o A está guardando o lugar de qualquer elemento desse conjunto aqui que eu escrevi em azul. Pega um deles, por exemplo, menos 2. Vamos fingir que o A é menos 2. Então, A ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, pertence ao conjunto que eu quero descobrir quem é. Certo? Então, o A aqui está representando um elemento qualquer desse conjunto em azul. E o meu conjunto grande, que eu estou interessado em descobrir quem é o conjunto de todos os elementos, todos os A ao quadrado. Ou seja, eu imagino que A é um elemento qualquer desse meu conjunto de dentro, calculo o quadrado dele, e esse valor, seja qual for o A que eu escolhi aqui,
pertence ao conjunto que eu quero descobrir. Não sei se ficou um pouco mais claro, mas a ideia é sempre que a gente tem esse tipo de declaração de conjunto, que esse A, esse B ou esse X, eles não são um número. Eles estão simplesmente ali indicando um elemento qualquer daquele conjunto. Beleza? Eu sei que é um nível de sofisticação de notação que dá um salto, mas então é mais complicado da gente entender isso, mas essa é a ideia da notação, certo? E é uma notação muito poderosa. Então tá. Deixa eu só dar um golinho d'água. Se você não tem dúvidas aí, a gente começa então o assunto da nossa aula de hoje, que é até mais simples que o da aula passada. Nós vamos aplicar um pouco mais aquilo que a gente viu há 2 semanas. Certo? Então vamos lá. Vamos começar. O grande assunto da nossa aula de hoje é o que a gente chama de operações entre conjuntos. Qual a ideia? Em geral, quando a gente fala de um conjunto, a gente está usando esse conjunto para representar, então, todos os elementos que têm uma certa propriedade. Por exemplo, eu quero ter o conjunto de todos os números pares. Eu quero ter o conjunto de todos os números divisíveis por 3. Ou eu quero ter o conjunto de todos os professores do Educamed que nasceram em fevereiro. Não importa. Um conjunto, em geral, agrupa elementos que têm alguma característica em comum que me interessa. Certo? E às vezes, a gente já fez isso inclusive antes, mas de maneira disfarçada, a gente está interessado em conjuntos de elementos que satisfazem mais de uma característica. E daí a gente vai associar essas características com algum conectivo lógico. Tá? Isso foi uma maneira complicada de dizer o seguinte. Imagina, por exemplo, que eu quero saber o conjunto de todas as pessoas. Por exemplo, vamos seguir com os professores do Educamed. Quero o conjunto de todos os professores do Educamed que dão aula de matemática ou que nasceram em fevereiro, sei lá, certo? Então, aqui eu tenho, digamos, 2 critérios. Eu poderia pensar nesses 2 critérios de maneira separada. Então, vamos dizer, então, que eu defino um conjunto A, que é o conjunto de todos os professores do Educamed de matemática. E eu defino um conjunto B, que é o conjunto de todos os professores do Educamed que nasceram em fevereiro. E depois eu digo, agora eu quero saber, tanto faz. Eu quero todos os professores do Educamed que dão aula de matemática ou que nasceram em fevereiro. Se tu dá aula de matemática ou tu nasceu em fevereiro, tá ótimo, certo? Esse meu novo conjunto, que tem essa característica ou aquela, então a palavra-chave agora do que a gente está discutindo é o ou, é o que a gente chama da união entre 2 conjuntos, certo? Então imagina, a gente tem 2 conjuntos quaisquer e o conjunto de todos os elementos que pertencem a um deles ou ao outro é o que a gente chama da união entre esses 2 conjuntos, certo? Ver se eu consigo reexplicar isso de uma maneira um pouco mais clara. A gente tem 2 conjuntos A e B, certo? Um conjunto A e um conjunto B. E o que eu estou dizendo aqui, então, é que a gente está criando um novo conjunto que a gente chama de A união B. E o símbolo de união é esse U aqui bonitinho, esse copo, certo? Esse símbolo aqui representa união. Esse símbolo aqui, ele é uma operação entre 2 conjuntos, que nem a gente pode fazer operações entre números, por exemplo, certo? A gente faz 2 mais 3. Esse mais é uma operação, certo? Pega 2 números e me dá um resultado. Aqui a gente está fazendo operação entre 2 conjuntos. Então, A união B é um novo conjunto. E é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Basta que pertença a A ou que pertença a B, que esse elemento, então, pertence a A união B. União significa literalmente que eu estou unindo esses 2 conjuntos. Pego todo o meu A junto com todo o meu B, e o resultado é esse novo conjunto que eu chamo de A união B. Certo? A gente costuma representar, quando a gente tem operações entre conjuntos, com esses diagramas aqui que vocês talvez já tenham visto. Esses diagramas, com essas bolinhas assim, se interseccionando, são o que a gente chama de diagramas de Wien, que é o nome de um matemático provavelmente alemão. 1800, 1700, alguma coisa, que teve a ideia de representar conjuntos. Não sei se o ano que eu falei está certo, mas enfim. A ideia do Wien foi representar conjuntos usando simplesmente bolas, certo? Ou
regiões no meu papel. Então, imagina que eu desenho uma bola e essa bola está me representando o conjunto A. Então, é como se eu tivesse várias coisas no meu papel e eu faço um cercadinho. Tudo que está dentro desse cercadinho, imagina que dessas várias coisas que estão no meu papel, eu cerquei algumas delas. Tudo que está dentro desse cercadinho aqui são os elementos do conjunto A. E eu faço um outro cercadinho aqui, que representa todos os elementos do meu conjunto B. Então, tudo que está dentro desse cercadinho aqui são os elementos do conjunto B. Ora, nada me impede que alguns elementos pertençam ao A e ao B, certo? Então, esses elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B estão dentro dos dois cercadinhos, estão pertencendo a essa região aqui, certo? Ora, essa ideia dos diagramas de Venn, então, nos permite visualizar quem seria A união B. O conjunto A união B é o conjunto de todos os elementos que estão dentro desse grande cercadinho aqui, delimitado pela fronteira tanto do A quanto do B. Então, tudo isso que está pintado desse verde musgo feio aqui é um elemento de A união B, certo? Então, se a gente usar essa representação visual dos diagramas de Venn, cada conjunto é marcado por essa sua fronteira aqui, por esse seu cercadinho, e se a gente pega todos os elementos que estão dentro, seja do cercadinho do A, seja do cercadinho do B, basta estar dentro do cercadinho de um deles, a gente está falando do conjunto A união B, certo? Deu para entender essa ideia? Então, voltando para aquele exemplo dos professores Educamed, se aqui dentro do A eu coloquei todos os professores de matemática e dentro do B eu coloquei todos os professores que nasceram em fevereiro, todos os professores que ou dão aula de matemática ou que nasceram em fevereiro estão dentro desse grande cercadinho aqui, A união B. Então, esse é um novo conjunto que é essa união, certo? Aqui, achava que teria que ser dos dois para estar em união. Não. Quem é dos dois é o que a gente vai ver agora. Mas a palavra importante agora para lembrar é esse ou aqui. União, vocês pensam em juntar os dois conjuntos. Se está em um deles, se está em um ou no outro, pertence à união, certo? Então, união vem desse ou aqui. Basta estar em um deles. Ah, e só um detalhezinho importante. Ou, em matemática, tem um significado muito preciso que não é bem o que a gente usa sempre no dia a dia. Por exemplo, se tu me disser, eu vou no supermercado hoje ou amanhã, em geral, tu está dizendo que ou tu vai hoje, ou tu vai amanhã, certo? Tu não vai hoje e amanhã. A gente tem essa ideia quando a gente usa em português, em geral, a palavra ou, que se refere a um ou ao outro, mas não aos dois. Mas em matemática, quando a gente fala ou em lógica em geral, o ou ele representa pelo menos um deles. Então, se eu digo que pertence ao A ou ao B, quer dizer que pode pertencer aos dois também, certo? Isso a gente diz que é um ou inclusivo. Basta que pertença ao A ou ao B, ou talvez aos dois, não importa. Se pertence ao A ou ao B, pertence à união B, certo? Então, o negocinho ali do meio não é a união entre dois conjuntos. O negocinho ali do meio é exatamente o que a gente vai ver agora, que é o que a gente chama de intersecção, certo? Então, digamos que a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A intersecção são os que pertencem aos dois ao mesmo tempo, certo? Então, a palavra-chave, quando a gente fala de intersecção de dois conjuntos, é a palavra e, certo? Então, o conjunto A intersecção B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao A e ao B, certo? Então, daí sim, é esse pedacinho aqui do meio. De novo, então, se o A for o conjunto dos professores de matemática e o B foi o conjunto dos professores que nasceram em fevereiro, a intersecção B é o conjunto dos professores de matemática que nasceram em fevereiro. Para pertencer à intersecção B, tem que ser um professor de matemática e tem que ter nascido em fevereiro, certo? As duas coisas têm que ser verdade para pertencer ao A intersecção B. A gente viu conjuntos dessa maneira logo na revisão. Se a gente voltar alguns slidezinhos aqui, ó, olha só. Esse conjunto aqui está dizendo o conjunto de todos os números naturais que são primos e menores do que 15. Então, imagina que eu tenho um conjunto A, que é o conjunto dos números primos, e um conjunto B,
que é o conjunto dos números naturais menores do que 15. Esse conjunto que eu estou pedindo aqui é justamente a intersecção entre o conjunto dos números naturais primos e o conjunto dos números naturais menores do que 15. Certo? Para pertencer a esse meu conjunto aqui, tem que pertencer tanto ao conjunto dos primos, tanto ao dos naturais menores do que 15. É muito comum a gente usar es e os quando a gente fala de conjuntos. Então, falar de uniões e de intersecções é uma linguagem muito natural quando a gente fala de conjuntos. Certo? Então, essa é a diferença importante. Quando a gente fala de uma união, quer dizer que a gente está juntando os dois, ou seja, se pertence a um deles já está bom, basta pertencer ao A ou ao B para pertencer à união B. Mas quando a gente fala de intersecção... Opa, não sei o detalhe, achei aqui. Quando a gente fala de intersecção, e percebe que o símbolo é só aquele uzinho, mas agora ao contrário, a gente está falando dessa região aqui que pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, se pertence à intersecção B, quer dizer que pertence ao A e ao B. Tranquilo até aí? De novo, voltando para o chat, vendo se tem mais alguma dúvida. Olha só, tem um meme aqui. Vamos abrir o meme. Então, isso aqui, que está no meme, é justamente diagramas de Vine. Mas esse pedacinho que pertence aos dois, por exemplo, esse Put Your Hands in the Air, que pertence a bank robbers, DJs e preachers, é justamente a intersecção desses três conjuntos, certo? A união seria tudo isso aqui. Se a gente pegasse tudo isso aqui, seria a união, certo? Deu para entender com o meme? Então, aquela regiãozinha ali no meio é a intersecção dos três. A união dos três seria tudo. Tranquilo? Então, a gente viu união, viu intersecção. Tem mais uma operação entre conjuntos, que é o que a gente chama de... Se o meu site carregar, aqui, diferença. Certo? A diferença entre dois conjuntos tem duas maneiras de escrever. A gente pode escrever do jeito que eu prefiro, que eu vou usar, que é essa barra para trás, assim, que a gente chama isso de contrabarra, ou em inglês dizem backslash, A barra para trás B, é a diferença entre A e B. A gente poderia escrever também com o símbolo de menos, A menos B. Os dois são usados. Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar menos, eu vou usar a barra, mas fiquem à vontade. E se vocês enxergarem um A menos B em termos de conjuntos, saibam que isso se refere, então, à diferença. É a mesma coisa que A contra a barra B. Certo? Então, o que é o conjunto A diferença B? É o conjunto de todos os elementos que pertencem ao A, mas que não pertencem ao B. Então, se a gente representar nos diagramas aqui, ó, A diferença B é isso que está pintado nesse verde musgo. É o conjunto de todos os elementos que estão dentro do A e que, ao mesmo tempo, estão fora do B. Certo? Percebe que essa operação aqui a gente não conseguiria fazer só com união e intersecção. Mas agora, com união, intersecção e com diferença, a gente vai conseguir fazer o que a gente quiser. Então, o chave aqui é a gente está justamente pegando o conjunto A e tirando fora, é como se a gente estivesse fazendo uma subtração mesmo do conjunto B. Então, eu pego o meu conjunto A e eu corto fora todos os elementos desse conjunto A que pertencem ao B. O que sobra é a diferença B. A menos B ou A contra a barra B. Certo? Então, digamos, se A é o conjunto dos professores de matemática e B é o conjunto dos professores que nasceram em fevereiro, a diferença B é o conjunto de todos os professores de matemática que não nasceram em fevereiro. Eu cerco aqui, faço meus cercadinhos dos professores de matemática e para cada um deles eu pergunto, nasceu em fevereiro? Se sim, está dentro do cercadinho do B. Então, não pertence ao meu A diferença B. Agora, se ele não nasceu em fevereiro, bom, então ele pertence ao meu A diferença B, certo? B diferença A é outro conjunto. B diferença A, digamos, seria o conjunto dos professores que nasceram em fevereiro e que não dão aula de matemática. Então é esse conjunto que eu estou pintando aqui de vermelho, certo?
Então, A diferença B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. E B diferença A é o conjunto dos elementos de B que não pertencem a A. A ordem faz diferença. Antes não fazia diferença, certo? A união B ou B união A dá no mesmo, estou juntando os dois conjuntos. A intersecção B ou B intersecção A dá no mesmo, certo? É o que pertencem aos dois. Tanto faz se eu estou falando A intersecção B ou B intersecção A. Agora, A diferença B ou B diferença A não é a mesma coisa, certo? Porque pertencer a A e não pertencer a B é muito diferente de pertencer a B e não pertencer a A, certo? Então essas são as nossas 3 operações entre conjuntos, que é importante a gente saber, e que nos permitem, então, combinar conjuntos com essas noções lógicas de pertence ou não, e ou. Tranquilo? Então, mais uma olhadinha aqui do nosso chat, ver se tem mais alguma pergunta. O Lucas disse que no colégio usava o menos. Pois é, os dois realmente são muito usados. Não sei se tem, às vezes tem símbolos que são mais comuns nos Estados Unidos e outros que são mais comuns na Europa. E daí acaba que se o livro, digamos, veio dos Estados Unidos, muitas vezes eles usam um símbolo, e se veio da Europa usam outro. E daí no Brasil, às vezes a gente pega coisas de um ou de outro. Então, fica realmente o que vocês gostarem mais. Eu tenho essa preferência pessoal, mas é realmente a mesma coisa. E se vocês querem, se comunicar em matemática, as pessoas vão entender se vocês escreverem A menos B ou A contra barra B. Beleza? Então, como não apareceu nenhuma pergunta aqui, vamos começar então agora a, digamos, aplicar isso. A matéria de hoje acabou. O que eu queria explicar para vocês é isso de A união B, A intersecção B e A diferença B. Mas, por outro lado, está só começando. Vamos agora ver isso na prática. Então, para a gente visualizar isso melhor, vamos começar com esse exemplo aqui. Imagina que eu tenho esses dois conjuntos, A e B. Então, A é o conjunto que tem como elementos 1, 2, 3, 4, 5, e B é o conjunto que tem como elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos descobrir, então, quem são esses conjuntos que a gente forma a partir do A e do B. Deixa eu pegar aqui uma fonte um pouco maior. Vermelho, vamos lá. A união B. O que significa A união em B? Então, significa juntar os dois conjuntos. Então, tudo que pertence a A ou B, eu vou tocar no conjunto aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pertencem, porque pertencem ao A, certo? O que mais? Bom, todos do B também pertencem. Só que o 2 eu já escrevi, não preciso repetir. E o 4 eu já escrevi, não preciso repetir. Agora, o 6 pertence, o 8 pertence e o 10 pertence, certo? Então, literalmente, se eu fizer a união, se eu juntar todos os elementos do A e todos os elementos do B, eu vou ter esse conjunto aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, que é A união B. E eu não escrevi, embora o 2 e o 4 apareçam nos dois conjuntos, eu não escrevi eles duas vezes, porque a gente sabe, então, que não faz nenhuma diferença listar o mesmo elemento duas vezes quando a gente escreve um conjunto. Certo? Agora, quem é a intersecção B? A intersecção B é o conjunto de todos os elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. Então, por exemplo, 1 pertence ao A, mas 1 não pertence ao B. Então, como não pertence aos dois, esse 1 aqui não vai estar dentro da nossa intersecção. Então, quem são os elementos que pertencem aos dois? É o número 2 e o número 4. Certo? 2 e 4 são os únicos números que pertencem tanto ao A quanto ao B. Então, a intersecção B é o conjunto 2, 4. O que mais? A diferença B. Ou seja, o conjunto de todos os elementos que pertencem ao A, mas que não pertencem ao B. Como que a gente faz isso? Ora, eu pego o A e para cada elemento do A eu me pergunto, será que ele pertence ao B? Se ele não pertence, então ele está dentro desse conjunto. Agora, os que pertencem ao B a gente corta fora, certo? Então, 1 pertence ao A, mas não pertence ao B. Então fica. 2 pertence ao B, então cai fora. 3 não pertence a B, então a gente coloca. 4 pertence, então a gente toca fora. E 5 não pertence, então a gente coloca no conjunto, certo? Então, a diferença B é o conjunto 1, 3, 5, que é o que a gente obtém quando a gente parte do A
e tira fora todos os que pertencem do B, certo? No momento que a gente subtrai o B, que a gente faz a diferença com o B, o que nos sobra é a diferença B. A gente pode combinar essas operações de vários jeitos. Por exemplo, a gente pode fazer A união B, diferença de A intersecção B. O que significa? Eu parto do meu conjunto A união B aqui e eu tiro fora todos os elementos de A intersecção B. Então, os elementos de A intersecção B são 2 e 4, certo? Então, se eu tirar fora o 2 e o 4, vai me sobrar 1, 3, 5, 6, 8 e 10, certo? Eu pego o meu A união B e eu tiro fora tudo que pertence a A intersecção B. Em termos dos diagramas, olha só. Deixa eu fazer um desenho aqui. Se a bola da esquerda é o nosso A e a bola da esquerda é o nosso B, vamos pintar aqui. Esse conjunto A união B, diferença A intersecção B, a gente parte da união, ou seja, de tudo que está dentro das duas bolas, e a gente tira fora essa parte que pertence às duas. Então, o que nos sobra é isso que eu estou tentando pintar aqui em vermelho. Certo? Desculpem a demora, mas acho que está dando para entender, né? Eu parto da união e eu tiro fora a intersecção. Eu estou dizendo, portanto, que é o conjunto dos que pertencem apenas ao A ou apenas ao B. Pertence a exatamente um deles, mas não aos dois. Tranquilo? Vamos ver aqui. Então, o Luan perguntou, A união B é igual a 2, 4? Acho que agora já respondi, então. Isso que tu pensou é justamente o A intersecção B. O A união B é a junção de todos os elementos. Então, é isso que eu escrevi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Certo? Ficou claro esse exemplo aqui? Deu para ver bem, então, o que é união? Juntar eles. Intersecção. Ver quem pertence aos dois ao mesmo tempo. E diferença, que é partir de um e tirar fora, então, os do outro. Conseguiram visualizar bem, então, por que o resultado dessas operações entre os conjuntos A e B é esse resultado? Então, já tem um sim da Larissa. Deixa eu esperar aqui ver se surge alguma dúvida desse exemplo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora com intervalos para ver se vocês entenderam bem. Nenhuma dúvida, eu acho. Então, vamos lá. Próximo. Vamos fazer a mesma coisa, mas agora eu estou dando novos A e B. Estou dizendo que A é o meu intervalo entre menos 2 e 5, e B é o meu intervalo entre 1 e infinito. Só cuidado para quem é fechado e quem é aberto. Então eu vou começar desenhando essas minhas retas. Vou fazer aqui duas retas, cada uma representando um dos conjuntos, um dos meus intervalos, certo? Vamos lá. Então, digamos que está aqui o menos 2. Está aqui o menos 2. Está aqui o 1. E está aqui o 5. Esse método de desenhar retas com operações e intervalos é muito útil para visualizar o que está acontecendo. Eu recomendo sempre que vocês tiverem que fazer alguma coisa que envolva operações entre intervalos, seja união, intersecção ou o que for, vale a pena desenhar as retas e enxergar o que está acontecendo. Certo? Vamos desenhar. Esse meu conjunto A aqui, quem ele é? É o intervalo entre menos 2 e 5, certo? Incluindo o 2 e não incluindo o 5. Então está aqui. Esse é o intervalo. E o meu B
é o intervalo entre 1 e infinito, mas aberto no 1. E no infinito, lembra, é sempre aberto porque infinito não é um número. Então não tem como a gente colocar infinito no conjunto. É simplesmente um símbolo para dizer a gente nunca para. Não existe limite para o lado direito aqui. Então esse meu intervalo aqui de 1 a infinito é todos os números para cada reta. Certo? Então vamos lá. Quem é a união B? Vamos fazer isso primeiro desenhando a reta. Então, vamos fazer aqui. A união B é o conjunto de todos os elementos que pertence a pelo menos A ou B. Então percebe que se eu olho para os números menores do que menos 2, eles não pertencem nem ao A nem ao B. Então não vão pertencer à união porque tem que pertencer a pelo menos um deles. Agora, quando eu chego no menos 2, o menos 2 pertence ao A. Então eu sei que o menos 2 também tem que pertencer ao A união B. Então vou partir aqui do menos 2. Então, vamos lá. Tudo para cá, para a direita do menos 2, pertence ao A. Então, mesmo que não pertença ao B, como pertence ao A, isso é suficiente para pertencer ao A união B. Então, tudo isso aqui pertence. Quando eu chego no 1, eu começo a chegar numa região que pertence aos 2. Bom, se pertence aos 2, quer dizer que pertence a pelo menos 1, então continua pertencendo à união, certo? Daí chega uma hora que eu chego no 5. A partir do 5, esses meus números não pertencem mais ao A. Mas como eles pertencem ao B, eles seguem pertencendo à união. E daí eu vou embora até o infinito, certo? Então, no momento que a gente olha essas duas retas que representam o A e o B, toda a região que está pintada em pelo menos uma das duas retas pertence à união B, certo? Então, a união B é todo esse intervalo aqui, que vai do menos 2, deixa eu tentar escrever aqui, que vai do menos 2 fechado até o infinito aberto, certo? A união B é esse intervalo aqui. Porque todos os números entre menos 2 e infinito pertencem pelo menos ou ao A ou ao B. E agora, como é que ficaria a intersecção? Então, vou voltar aqui para a minha linha. Opa, não é isso que eu quero. Aqui. Então, lembra que a intersecção são os elementos que pertencem aos dois. Então, os números menores do que menos 2 não pertencem a nenhum. Então, obviamente, não pertencem à intersecção B. A partir do menos 2, eu começo números que pertencem ao A, mas que não pertencem ao B. Então, não pertencem à intersecção também. Daí eu chego no 1. Lembra que o 1 ele não pertence ao B. Se ele não pertence ao B, ele não pertence à intersecção. Porque os elementos da intersecção têm que pertencer aos dois. Agora, tudo que vem logo depois do 1, daí pertence aos dois. Então, agora eu posso começar a desenhar aqui. Então, o meu 1, eu vou deixar essa bolinha aberta, porque como o 1 não pertence ao B, ele não pertence à intersecção. Mas a partir do 1, eu começo a ter números que pertencem a esses dois intervalos. Então, eles pertencem à intersecção. Daí chega uma hora que eu chego no 5. 5 não pertence ao A. Então, como ele não pertence ao A, ele não pode pertencer à intersecção. Ou seja, todos os números que estão entre o 1 e o 5, eles pertencem tanto ao A quanto ao B. Mas se for menor ou igual a 1, já não pertence ao B. E se for maior ou igual a 5, já não pertence ao A. Então, tudo que está para esses dois extremos não pertence a algum deles. E basta que não pertença a um dos dois para não pertencer à intersecção, certo? A intersecção é o conjunto dos elementos que pertencem aos dois. Então, nesse caso aqui, a nossa intersecção de A e B é o intervalo que vai entre 1 e 5, certo? E aberto nos dois, porque, como a gente viu, o 1 não pertence ao B, o 5 não pertence ao A, portanto, nem o 1 nem o 5 pertencem à intersecção de A e B, certo? Então, a união B é de menos 2 a infinito, e a intersecção B é de 1 a 5. Vamos repetir o que a gente fez para os outros conjuntos para esse aqui. A diferença B, quem seria? Vamos pensar aqui, aproveitar que eu estou com essas retas desenhadas. A diferença B
é o conjunto de todos os elementos do A que não pertencem ao B. Então, a gente vai olhando aqui, ó, menos 2. Menos 2 pertence ao A, mas não pertence ao B. Então, está tudo certo. Menos 2 pertence à diferença, certo? E todos esses números aqui pertencem à diferença também. Até que chega uma hora que a gente começa a ter elementos do B. No momento que a gente começa a ter elementos do B, não pertence mais à diferença, certo? Então, vamos desenhar aqui. Em azul, a nossa reta. E pegando aqui a canetinha, a gente viu então que se eu parto do A e eu tiro os elementos do B, eu estou partindo do menos 2, certo? Estou partindo do menos 2 e eu estou olhando todos os elementos desse meu conjunto A aqui que não pertencem ao B. A partir do 1, os elementos passam a pertencer ao B. Então, a partir do 1, esses caras aqui não pertencem mais ao A. Então, eu tenho que ir até o 1 aqui e eu vou ter todos os elementos até o 1. A única dúvida que falta é, será que eu tenho que pintar essa bolinha do 1 ou não? Então, vamos pensar. Será que o 1 pertence à diferença B? Bom, o 1 pertence ao A. E o 1 não pertence ao B, certo? Como ele pertence ao A, mas não pertence ao B, ele pertence ao que sobra do A quando eu tiro tudo que pertence ao B. Logo, esse 1 aqui pertence à diferença, certo? Então, a diferença B é esse intervalo fechado aqui. É um intervalo fechado entre menos 2 e 1. Feito? E para finalizar, então, o que acontece quando eu pego a união B e eu tiro fora a intersecção B? Então, a gente tem desenhado aqui. Eu parto de toda essa união aqui e eu tiro fora essa intersecção, que é o conjunto dos elementos entre 1 e 5. Certo? Se eu tiro fora tudo isso aqui, o que eu vou estar fazendo, deixa eu pegar uma outra cor, partindo do meu A união B, eu vou cortar fora exatamente aqui. Eu tiro fora todos esses caras que estão aqui no meio em verde, certo? Eu parto do A união B, eu subtraio, eu faço a diferença do A intersecção B. Então, eu vou do menos 2 até o 1, paro, e recomeço do 5 em diante. E, de novo, então, esse 1 e esse 5 aqui, eles vão pertencer ou não? Como, para pertencer à diferença entre dois conjuntos, ele tem que pertencer ao primeiro conjunto, mas não ao segundo, eu vejo que 1 pertence à união B e 1 não pertence à intersecção. Logo, esse 1 vai pertencer à diferença. É a mesma coisa para o 5, certo? Quando eu tiro fora esse intervalo aqui, eu não estou tirando fora nem o 1 nem o 5, porque eles não pertencem à intersecção. Então, o que vai me sobrar... Agora, vamos desenhar essa reta aqui. Eu sempre erro isso. Uma linha reta aqui. O conjunto dos meus números partindo do menos 2, certo? Partindo do menos 2, parando no 1, mas incluindo o 1, e depois voltando no 5, mas incluindo o 5. Então, eu vou até o 1, vamos dizer que o meu 1 está aqui, para manter a escala do outro. Está aqui o meu 1, e depois está aqui o meu 5. E a diferença de A união B pela A intersecção B, então, é esse trecho da reta e esse trecho aqui. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, como que a gente pode escrever isso de maneira bonita? Ora, essa parte aqui, a gente pode escrever ela como sendo o intervalo entre menos 2 e 1, fechado dos dois lados, certo? E essa parte aqui é o intervalo entre 5 e infinito. Infinito. Aberto no infinito, porque a gente nunca fecha no infinito. E esse cara aqui, que junta esse intervalo entre menos 2 e 1 e o intervalo entre 5 e infinito,
é justamente, então, eu estou juntando os dois, é a união entre esses dois caras. Então, o resultado de A união B, diferença A intersecção B, é esse conjunto aqui que não é mais um intervalo, mas é a união de dois intervalos, entre o menos 2 e o 1 e a partir do 5. Tranquilo isso? Alguma dúvida, então, sobre isso que a gente fez das operações entre conjuntos com esses intervalos? Nenhuma dúvida por enquanto? Então, muito bem, nenhuma dúvida. Me interrompam se aparecer alguma. Vamos continuar brincando. Olha isso aqui. Digamos que eu digo o seguinte. Então, eu tenho uma turma que realizou uma prova de matemática de 2 questões. Sejam o conjunto de todos os alunos da turma. A, o conjunto dos alunos que acertaram a primeira questão. E B, o conjunto dos que acertaram a segunda questão. Então, quem são o conjunto dos alunos que acertaram pelo menos uma questão? Quem são? Porque eu vou fazer várias perguntas dessas, certo? Nós vamos focar só aqui. Vamos tentar visualizar o que a gente está falando. Eu tenho uma turma e o meu U é o conjunto de todos os alunos da turma. Então, está aqui esse meu retângulo que representa toda a turma, certo? Não existe nada para fora do retângulo. Estou interessado só nos alunos da turma. E daí, eu tenho um subconjunto desse U aqui, que é o conjunto A, que é o conjunto dos alunos que acertaram a primeira questão, certo? E o B aqui é o conjunto dos alunos que acertaram a segunda questão. A gente pode realmente imaginar isso como sendo risca de giz ali no chão. Todos os alunos estão dentro desse retângulo de giz. Daí a gente faz 2 círculos aqui no chão e a gente diz: todo mundo que acertou a questão 1 fica dentro do A. Todo mundo que acertou a questão 2 fica dentro do B. E a gente vê como as pessoas se distribuem dentro desses riscos de giz, certo? Então, em relação a esse diagrama, como que eu posso representar o conjunto dos alunos que acertaram pelo menos uma questão? Então, se tu acertou pelo menos uma questão, ou tu está dentro do A, ou tu está dentro do B, certo? Se a gente for pintar, significa que tu está, então, ou no A, ou no B. E a palavra-chave aqui, ou, tem que nos remeter, como a gente discutiu, à operação de união, certo? O conjunto dos alunos que acertaram pelo menos uma questão é o conjunto dos alunos que acertaram a questão 1 ou que acertaram a questão 2. Em outras palavras, é o conjunto dos alunos que pertence a A ou que pertence a B. Logo, o conjunto dos alunos que acertaram pelo menos uma questão é a união B. Certo? E se eu fizer a seguinte pergunta, então? Qual é o conjunto de alunos que acertaram as 2 questões? Então, imagina de novo o nosso desenho de giz aqui no chão. Os alunos se distribuem ali. Os alunos que acertaram as 2 questões, eles têm que estar dentro do círculo A e eles têm que estar dentro do círculo B. Então, eles só podem estar nessa região aqui. E, de novo, percebe a palavra-chave. Se eles acertaram as 2 questões, quer dizer que eles acertaram a questão 1 e, palavra-chave e, eles acertaram a questão 2. Logo, o conjunto dos alunos que acertaram as 2 questões é o conjunto dos alunos que pertence a A e, ao mesmo tempo, que pertence a B. Certo? A gente falou que isso aí é o conjunto que a gente chama de a intersecção de A e B. E daí no meu teclado eu não tenho o símbolo de intersecção, então eu vou fazer qualquer coisa. Tipo isso aqui, é o mais próximo de intersecção que eu consigo. Imagine aquele U bonitinho de cabeça para baixo, certo? Isso aqui é para ser a intersecção B, para o conjunto de alunos que acertaram tanto a questão 1 quanto a questão 2. Logo, eles pertencem tanto a A quanto a B ao mesmo tempo, eles pertencem à intersecção dos dois. Vamos dar. Qual é o conjunto dos alunos que não acertaram nenhuma questão?
Então, se eles não acertaram nenhuma questão, quer dizer que eles não acertaram a questão a questão 1, aliás, e eles não acertaram a questão 2. Então, eles não podem estar dentro do círculo A e eles não podem estar dentro do círculo B. O que sobra? Sobra que eles têm que estar, então, fora dos dois círculos. E o conjunto dos alunos, então, que não acertou nenhuma questão, eles estão, então, nessa região aqui, que eu estou marcando em vermelho. Entendeu, né? Eu vou passar a minha noite inteira riscando aqui. Tudo isso aqui que eu risquei, então, representa a região dos alunos que não acertaram nem a primeira questão, nem a segunda. Como que eu escrevo isso em termos de operações entre conjuntos? Ora, essa região que eu marquei aqui é o U tirando fora essa junção de A e de B. Então, vou ver se vocês me acompanham. Esse conjunto dos alunos que não acertaram nenhuma questão é U, né, o conjunto de todos os alunos. Se eu tirar fora, ou seja, como é que eu faço aqui? Se eu tirar fora a união entre A e B. E eu boto parênteses para ficar bem claro que eu faço a união de A e B, e é a união de A e B que eu estou subtraindo do U, certo? Imagina, a união B, a gente viu aqui, essa parte pintada, certo? Justamente esses são os que acertaram pelo menos uma questão. Os que não acertaram nenhuma questão são os que estão fora disso. Justamente os que estão aqui. Como que eu obtenho esse conjunto aqui? Eu parto do U e eu tiro fora a união do A e B. Então isso aqui é a união B. É U, diferença, a união B. Certo? E para fechar então, qual é o conjunto dos alunos que acertaram exatamente uma questão? Então eu tenho o conjunto dos alunos que acertaram apenas a questão 1 e o conjunto dos alunos que acertaram apenas a questão 2. Vamos imaginar quem é o conjunto dos alunos que acertaram apenas a questão 1. Ora, os que acertaram a questão 1 estão dentro desse risco de giz que corresponde ao conjunto A, certo? Agora, dentre esses alunos, existem os que estão dentro do círculo B também e tem os que estão fora. Os que estão dentro do A, mas fora do B, são os que acertaram a primeira questão e erraram a segunda. É justamente quem a gente se interessa, certo? Os que pertencem ao A e ao B também acertaram as duas. Então, não fazem parte desse conjunto dos que acertaram exatamente uma questão. Então, o conjunto dos alunos que acertaram exatamente apenas a questão 1 é esse que eu estou pintando de vermelho. E o conjunto, fazendo o mesmo raciocínio, dos alunos que acertaram exatamente a questão 2 é o que eu estou pintando de azul, certo? Se eles acertaram só a questão 2, eles têm que estar dentro do círculo B, mas eles não podem estar dentro do círculo A, porque isso faria com que eles tivessem acertado as duas. Então, o conjunto dos alunos que acertaram exatamente uma das questões é a junção dessa parte pintada de vermelha e da parte pintada de azul. E daí a grande questão agora é, então, como que eu escrevo esse conjunto? Bom, a ideia que vem, não existe uma só maneira. Por exemplo, percebam que eu poderia fazer o meu conjunto em vermelho, vou escrever em vermelho aqui para ficar bem claro, quem é? É A diferença B, certo? O conjunto vermelho aqui é o que eu obtenho quando eu pego o A e tiro fora o B. E o meu conjunto, né? Ah, merda. Não. Bom, de novo. O conjunto vermelho, então, é A diferença B. Vou botar entre parênteses. E o conjunto azul, agora sim, é B diferença A. Certo? Se eu juntar esses dois, eu tenho que justamente fazer a união entre eles. Então, esse meu conjunto todo aqui é a diferença entre A e B unido com a diferença entre B e A. Mas não é a única maneira de a gente escrever isso. Eu poderia pensar o seguinte:
eu posso partir da união, certo? Eu posso partir de A união B e tirar fora esse miolo aqui. Então, eu poderia escrever isso também de outra maneira. Eu poderia dizer que esse conjunto aqui é A união B. Deixa eu fazer assim com espaço, acho que fica mais ligeiro. Tirando fora A intersecção B, que eu estou usando esse símbolo aqui porque eu não tenho intersecção no teclado. Então, percebe que tem mais de uma maneira da gente representar um conjunto. A gente viu isso, tem várias maneiras de eu representar o mesmo conjunto. E quando a gente usa operações é equivalente, certo? Então, o conjunto dos alunos que acertaram exatamente uma questão, eu posso interpretar como sendo os que acertaram exatamente a primeira e juntar com os que acertaram exatamente a segunda, mas eu posso interpretar isso como sendo os que acertaram pelo menos uma das questões e daí desse grupo tirar fora os que acertaram as duas, certo? Então tá aí, digamos, em um contexto não muito numérico, falando só de alunos, então conjuntos de coisas que não são números, como a gente pode visualizar então essas operações entre conjuntos e usar elas para descrever então alguns conjuntos específicos, certo? A gente parte desses conjuntos que acertaram a primeira e os que acertaram a segunda, a gente pode fazer várias manipulações para obter alguns conjuntos específicos que descrevem exatamente o conjunto dos alunos que nos interessa. Tranquilo? Vamos ver se tem alguma dúvida dessa parte aqui. Não. Então me digam aí. Tudo tranquilo por enquanto? Deu para entender bem esse exercício? Sim. Tudo certo. Beleza. Então vamos dar. Eu tenho ainda mais alguma coisa. Não vai dar tempo de fazer tudo, eu acho. Mas aumento. Esse textinho aqui, eu meio que adaptei, e por meio que adaptei eu quero dizer eu adaptei, de uma questãozinha de um Enem, não sei de que ano, que dizia o seguinte. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda. Quantos alunos fizeram essa prova? Certo? Então agora é o mesmo contexto que eu tinha antes. Vamos manter a mesma notação que a gente usava. Então, esse meu retângulo U aqui, ele representa a turma de todos os alunos. O A representa os que acertaram a primeira questão e o B representa os que acertaram a segunda questão. Só que agora a gente está interessado em saber quantos elementos pertencem a cada conjunto. E, sério, do que eu já vi, na maioria das vezes em que esse assunto de conjuntos cai na prova, seja de Enem ou de vestibulares, é com esse tipo de pergunta. De meio que dar conjuntos que se interseccionam e vários, digamos, essa parte aqui tem tantos elementos, essa parte aqui tem tantos elementos, e fazer uma pergunta de quantos elementos tem uma outra, certo? Então essa parte de contar quantos elementos tem no conjunto cai muito, e vocês vão ver que é bem simples. Basta, se a gente entender o que a gente viu até agora, nós vamos ir preenchendo esse diagrama e a gente vai conseguir responder. Então olha só, o método para a gente responder esse tipo de questão sempre é o mesmo, que é o seguinte. Nós vamos tentar descobrir quantos elementos pertencem a cada uma dessas partes, digamos, que a gente consegue isolar. O que eu quero dizer com a parte que a gente consegue isolar? Vocês já devem ter brincado no Paint, eu imagino, certo? Sabe o Paint, aquele coisinho que tu brinca de desenhar no computador? Lembra que tem aquela ferramenta que é o balde de tinta? Que tu pega o balde de tinta e tu clica numa região e ele pinta tudo até achar uma borda, né? Então, tenta imaginar que a gente está separando essas regiões desse desenho baseado no que a gente conseguiria pintar com o balde de tinta. Então, se a gente clicaria aqui no meio, esse miolinho aqui seria pintado, certo? Se a gente clicar aqui, a gente pintaria todo o A, mas não o miolo, certo? Então, a gente pintaria A diferença B. Se eu clicar aqui, a gente pintaria B diferença A. E se eu clicar aqui fora, a gente pintaria tudo que está no U, mas que não está nem no A nem no B, certo? A chave para a gente responder esse tipo de pergunta de contagem é para cada uma dessas regiões que a gente conseguiria pintar com o balde de tinta, a gente descobrir quantos elementos pertencem. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão.
Lembra que a gente viu qual é o conjunto que se refere a quem acertou somente uma questão, né? É toda essa parte do A que não tem o B, unido com toda essa parte do B que não tem o A. Ora, então esses 35 alunos estão divididos entre essas duas regiões. Uma parte está nessa região aqui que só pertence ao A, uma parte está nessa região que só pertence ao B. Mas eu não sei quantos estão em cada uma. Então eu não sei, só com essa informação dos 35, eu não sei ainda dizer quantos alunos pertencem a uma dessas regiões que eu consigo pintar com balde de tinta. Então eu vou pular essa informação. 31 alunos acertaram a primeira. Ora, os alunos que acertaram a primeira são os que estão dentro do A. Mas esse A tem duas dessas regiões. Eu não sei desses 31 quantos se distribuem nessa parte do A que não inclui o B e quantos se distribuem nessa intersecção entre A e B. Então eu vou pular essa informação também. 8 acertaram as duas. Os alunos que acertaram as duas correspondem à intersecção entre A e B, e isso é uma região única. Então aqui a gente começa a poder preencher o diagrama. Então eu vou dizer que essa região aqui entre A e B, a intersecção de A e B tem 8 elementos. Percebe que agora essa nossa informação aqui do 31 volta a ser útil. Porque olha só, 31 são os alunos que acertaram a primeira questão. Então são todos os alunos que estão dentro dessa bola A. Alguns pertencem ao B também e outros não. Mas agora a gente já sabe quantos pertencem ao B, que são 8. Então os que pertencem ao A, mas não pertencem ao B, são os que faltam para que, quando a gente juntar com esses 8, a gente complete 31. Então, quanto que falta para quando a gente juntar com 8 completar com 31? Faltam 23. Então, essa região aqui, que seria pintada se eu clicar com o balde de tinta aqui, possui 23 elementos, certo? Dentro dessa delimitação de giz tem 23 alunos de pé. O que mais? 35 alunos acertaram somente uma questão. Então, lembra, quem acertou somente uma questão são esses 23 que acertaram somente a A, junto com os que acertaram somente a B. Certo? Então, se 23 acertaram somente a A, para fechar 35 que acertaram somente uma das questões, eu tenho que ter 12 que acertaram, então, somente a B. E agora, eu já descobri, então, os que pertencem a essa região, os que pertencem a essa e os que pertencem a essa. Falta descobrir só os que estão fora de A união B. Ou seja, falta acertar só quantos erraram todas as questões. O que falta de informação que eu não usei? Tem esse 40 aqui. 40 são os que erraram a segunda questão. Então, os que acertaram a segunda questão são os que estão dentro da bola B. Certo? Então, os que erraram a segunda questão são todos os que estão fora. De novo, os que estão fora é a junção de duas dessas nossas regiões elementares. Uma delas é essa aqui, que a gente sabe que tem 23 elementos, e outra é essa do retângulo que está fora das duas bolas. Se essas duas juntas têm 40 alunos, e essa aqui tem 23, falta, então, 17 para fechar. E daí agora a gente percebe que a gente conseguiu descobrir o número de alunos de cada uma dessas regiões elementares. Os que erraram todas as questões são 17, os que acertaram só a A são 23, os que acertaram só a B são 12, e os que acertaram as duas são 8. Quantos alunos fizeram a prova? Bom, agora é só somar todos esses números, certo? Como todas essas regiões que eu descobri os alunos, elas são excludentes, certo? Elas representam pedaços do conjunto total que não tem intersecção, certo? Eu simplesmente peguei todo esse meu U e quebrei em 4 partes do quebra-cabeça que eu estou destacando. Para eu saber o número total de alunos da turma, basta eu juntar, então, somar todos esses números. E daqui 17 com 23 eu tenho 40, 8 com 12 eu tenho mais 20, então ao todo eu tenho 60 alunos. Certo? E o segredo foi justamente eu ir de dentro para fora. Percebe que eu consegui descobrir e ir preenchendo isso porque eu parti da intersecção e eu fui indo para fora. No momento que eu descobri a intersecção, eu pude descobrir o A. No momento que eu descobri a intersecção, eu pude descobrir o B. E no momento que eu sabia o A e o B, eu pude descobrir o que estava fora deles. Certo? Então,
esse método aqui é extremamente importante e é isso que vocês vão usar para responder todo esse tipo de exercício. Alguma dúvida aí? A Jaqueline diz que se perdeu no U. Então vamos lá. O U é o conjunto de todos os alunos que fizeram a prova. Certo? Nesses aí tem os que erraram as duas. Ah, peraí. Não. Aqui não. O Luan diz que se perdeu no B. Então, deixa eu só ver o que está vindo de dúvida aqui para explicar certinho. Ali nos 40 que erraram a segunda para frente. Tá. O Luan diz que se perdeu no B. Então vamos revisar rapidinho tudo que a gente fez. Lembra, o A é o conjunto de todos os alunos que acertaram a primeira questão. O B é o conjunto de todos os alunos que acertaram a segunda questão. E o U é o conjunto de todos os alunos. Certo? Então, o nosso objetivo é descobrir quantos elementos possuem no conjunto U. Certo? Quantos alunos ao todo fizeram a prova. Tá. Eu disse para vocês que o segredo, então, é a gente quebrar todo esse nosso desenho nessas regiões elementares. Então, tudo que é separado por linhas assim. Certo? E a ideia é tentar descobrir quantos elementos pertencem a cada uma dessas regiões elementares. Então, quando a gente lê aqui 40 erraram a segunda questão, qual é o conjunto que representa, então, os alunos que erraram a segunda questão? Como o B é o conjunto dos alunos que acertaram a segunda questão, todos os alunos que acertaram estão dentro do círculo B. Então, os alunos que erraram a segunda questão são os que estão fora do B, certo? Os que estão fora do B, então, são os que estão dentro dessa região aqui, que é a diferença B, e também dentro dessa região que é o U, tirando fora os círculos, certo? Então, imagina que a gente vai no Paint e pinta cada uma dessas 4 que eu chamei de regiões elementares de uma cor diferente. Vou até fazer isso. Vamos fazer aqui. Ó. Essa aqui, digamos, é a vermelha. Essa aqui é a verde. Essa aqui é a laranja. E essa aqui é a roxa. Certo? Então, quando eu digo que 40 erraram a segunda questão, eu estou dizendo que se eu juntar todos que estão fora do círculo B, ou seja, todos os da região vermelha, com todos os da região laranja, eu tenho que ter 40 alunos. O U seria, então, todos, certo? O U é a junção da vermelha com a verde, com a roxa, com a laranja. O U são todos os alunos da turma. Os que erraram a segunda é a junção da vermelha com a laranja. E cada vez que a gente olha uma informação que nos refere a 2 regiões elementares juntas, a gente não consegue precisar como que elas vão estar distribuídas, certo? Se a primeira coisa que eu olhasse nesse exercício é 40 que erraram a segunda questão, eu não saberia dizer desses 40 como distribuir. Quantos eu colocaria na região laranja e quantos eu colocaria na região vermelha. Eu procuro informações que se referem a uma dessas regiões elementares. E eu tenho uma. 8 acertaram as 2 questões. Então, os alunos que acertaram as 2 questões se referem a esse conjunto aqui marcado de roxo. Certo? Esse conjunto marcado de roxo aqui, então a gente sabe que possui 8 alunos. E daí olha aqui. 31 alunos acertaram a primeira. Ora, qual é o conjunto dos alunos que acertaram a primeira? A gente tinha dito que é o conjunto A aqui, certo? Então, os alunos que acertaram a primeira estão na região laranja e na região roxa. Então, se eu juntar a região laranja com a região roxa, eu tenho que ter 31 alunos. Mas agora que eu já sei que a região laranja tem 8 alunos, eu descubro, então, que a região laranja tem que ter 23 para justamente fechar os 31 que pertencem a todo esse conjunto A, certo? E assim, eu vou usando as informações do enunciado para ir completando esse quebra-cabeça. Eu tenho aqui, 35 alunos acertaram somente uma questão. Então, qual conjunto representa os que acertaram somente uma questão?
é o conjunto laranja, que representa os que acertaram só a primeira, unido com o conjunto verde, que são os alunos que acertaram só a segunda. Então, se eu juntar o verde com o laranja, eu tenho que ter 35 alunos. Eu já sei que no laranja eu tenho 23. Então, no verde eu tenho que ter 12, que daí, ao todo, eu vou ter 35. E daí, com isso, a gente descobriu, então, quantos alunos tem na região roxa, quantos tem na laranja e quantos tem na verde. Falta descobrir quantos faltam na vermelha. Certo? E eu digo aqui? Eu digo que 40 erraram a segunda questão. Quem errou a segunda questão são os que estão fora da região dos que acertaram a segunda questão, que é o B, certo? Então, 40 são os que estão fora do círculo B, que é a região laranja e a região vermelha. Agora que eu já sei que a região laranja tem 23 alunos, eu posso descobrir que a região vermelha tem que ter o que falta para completar esses 40, que é 17. Então, agora eu descobri, para cada uma dessas minhas regiões elementares, quantos alunos, quantos elementos eu tenho. E para eu saber quantos alunos fizeram a prova, o número de alunos que fizeram a prova é tudo. Seja os que erraram uma, seja os que erraram duas, seja os que não erraram nenhuma. Todos os alunos que fizeram a prova são o meu U aqui. Então ele representa a união da região vermelha com a região laranja, com a região roxa, com a região verde. Tudo para descobrir, então, quantos elementos eu tenho ao todo em tudo isso, basta eu somar, então, o número de elementos de cada uma dessas regiões elementares. E daí, se a gente fizer 17 mais 23 mais 8 mais 12, a gente tem, então, 60. Certo? Ficou mais claro agora, digamos, associando cores a cada uma dessas regiões? Deu para entender o que isso significa? Certo, Luan. Jaqueline, para ti ficou mais claro também? Alguém mais ficou com alguma dúvida desse exercício? Beleza. Então, agora que está 10 de 10, eu queria continuar, eu separei mais 2 exercícios, mas infelizmente já são 10h05 da noite, eu não quero ficar prendendo vocês. Então, eu vou mostrar aqui os exercícios. Tem esse aqui, o vídeo vai estar no YouTube logo, então vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada nele. E tem este aqui. Então, só uns comentários para ajudar vocês. Esse exercício aqui, ele é, digamos, bem a mesma coisa do que a gente fez agora nos alunos que fizeram a prova, só que agora tem 3 conjuntos, então demora mais para a gente ir preenchendo, e tem um detalhezinho de porcentagem junto, então tem uma dificuldade um pouco maior que envolve porcentagem. É uma questão bem legal. E esse aqui é uma questão só de 2 aqui também, mas que a gente não consegue resolver direto com esse método que eu falei para vocês, no sentido de que a gente não consegue ir preenchendo o quebra-cabeça. Chega uma hora que a gente vai usar as informações e vai faltar informação. Vai ter, digamos, várias regiões coloridas que a gente não sabe quantos elementos tem, mas nenhuma das informações por si só nos permite adicionar mais uma peça desse quebra-cabeça, que é descobrir dentro dessas regiões quantos elementos alguma delas tem. Então, nesse caso, se a gente chega num ponto em que a gente empaca, o que a gente tem que fazer é, para cada uma das que a gente empacar, associar uma incógnita. Digamos, eu não sei quantos tem nessa região roxa aqui, então eu vou dizer que tem X. Eu não sei quantos tem nessa região azul aqui, então eu vou dizer que tem Y. Para cada uma das regiões que a gente não sabe quantos tem, a gente vai associar, então, uma incógnita. E a gente vai tentar pegar essas informações aqui e transformar elas em equações e resolver o sistema de equações que vai aparecer. Certo? Então, esses 2 exercícios aqui que sobraram para fazer são 2 exercícios que têm a mesma ideia desse aqui, que a gente resolve partindo dessa... A gente define quem são os conjuntos que nos interessam, a gente desenha o diagrama e a gente tenta ir preenchendo para descobrir quantos elementos cada um tem. Só que cada um deles tem uma dificuldade a mais que eu vou deixar resolvido para vocês. Posso até fazer por vídeo. Eu faço a resolução por vídeo e boto no YouTube junto, certo? Mas agora já são 10h05, eu não quero prender aqui vocês mais. Então, antes de eu me despedir, eu quero saber, ficou alguma dúvida da aula de hoje? Eu coloco então a resolução desses 2 exercícios em vídeo. E eu sugiro, até encorajo muito vocês, antes
de tentar resolver. Eu até posso deixar, tipo, uns 2 dias antes de colocar a resolução. Tentem fazer vocês mesmos. Tentem fazer e depois vejam se vocês acertaram. São exercícios de vestibular, vocês podem colocar um anunciado no Google, vocês vão achar a resposta. Tentem fazer e, se não der, podem me mandar mensagem e tirar dúvida, ou se não, em breve, então, eu coloco um vídeo com a resolução. Feito? Alguma questão a mais? Nenhuma, pelo visto? Ok, do Luan, ninguém mais mandou nada. Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez, ter essa aula com vocês. Se tiver sobrado alguma dúvida, podem me mandar a qualquer hora, eu respondo. E assim que der, então, eu coloco essa aula no YouTube e logo eu mando. Tentem resolver essa questão, certo? Então eu fico devendo para vocês uma lista de exercícios e a resolução dessas 2 questões. Nos vemos em breve. Esse foi o fim, então, de conjuntos. Nós vamos seguir semana que vem com funções, que é um assunto bem grande, mas que ainda vai estar envolvendo conjuntos, então a gente ainda vai ver um pouco isso aí. Certo? Então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.